O cristianismo tem um só Deus? Ciência revela Deus. Com Charles Mickey. Olá, tudo bem? Esse é o 11º vídeo da série Ciência Revela Deus. No vídeo anterior, nós mostramos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus. Mas afinal, o cristianismo tem quantos deuses? A Bíblia relata que há apenas um Deus que se manifesta em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como a água. A água se manifesta sólido, líquido e gasoso, mas é a mesma substância, é H2O, apenas se manifestando em forma diferente. Assim é Deus. Temos um só Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Deus, ele não é afetado nem pelo tempo, nem pelo espaço e nem pela matéria, porque senão ele não seria Deus. Deus, ele não surgiu, ele é a fonte dos inícios. E Deus, ele criou ao mesmo tempo a matéria, o espaço e o tempo. Se você for ler lá em Gênesis 1:1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali nós temos o tempo zero, o início, no princípio. E nesse princípio ele já criou automaticamente o espaço e a matéria. Por quê? Para criar matéria, eu preciso ter o espaço para acomodá-la. E ali é o tempo zero. E é interessante que no seu primeiro ato de criação, ele criou 3. Criou tempo, espaço e matéria, remetendo à Trindade. Interessante é que o tempo ele é dividido em passado, presente e futuro. 3, novamente. E o espaço também são 3 dimensões: altura, largura e profundidade. 3 também. E a matéria, ela está ou no estado sólido, líquido e gasoso. 3 também. Então, no primeiro ato de criação, o Criador criou a Trindade de Trindade. Ou seja, cada item que ele criou pode ser dividido em 3, refletindo assim também a sua natureza. E é tão interessante que a própria matéria, ela é formada por átomos. O átomo é a base da matéria. E o átomo é formado por próton, elétron e nêutron. 3 também. E o nêutron é formado por 3 quarks. Então, percebemos que no primeiro ato de criação, o Criador deixa sua marca. A Trindade, o número 3. Percebemos que Deus, ele é a perfeição da criação. E Jesus, ele é a perfeição na área da psicologia comportamental, liderança e vida excelente. Sabendo que a base do ensino de Jesus é o amor. Se as pessoas vivessem os ensinamentos de Jesus, o mundo seria muito diferente. Porque Jesus resumiu a Bíblia em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se as pessoas se amassem o seu próximo, não teriam ladrões, corrupção, sequestro, pedofilia, estupro, estelionato, invejas, brigas, homicídios. Ou seja, o amor iria nutrir bons relacionamentos, um ambiente de paz, um mundo muito melhor do que estamos vivendo. E isso é uma marca de Jesus, porque se as pessoas vivessem o que ele ensinou, os relacionamentos seriam perfeitos. E também Jesus, ele é uma referência nas universidades, com livros e palestras remetendo aos seus ensinos, que é algo extremamente incomum, porque há 2000 anos atrás ele trouxe muitos ensinamentos que podem ser aplicados nos dias de hoje. E muitas pessoas usam esses métodos, esses ensinamentos em palestras, em livros, para poder ensinar aos seus alunos esses princípios
que não ficam obsoletos com o passar do tempo. E algo que chama muita atenção sobre Jesus, ele é o primeiro a tratar as pessoas de igual para igual. Porque os filósofos antigos, eles se sentiam superiores aos demais por deter o conhecimento. E Jesus, muito pelo contrário, mesmo tendo um tão grande conhecimento, tratava todos de igual para igual, a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. E ele mostra que maior é o que serve, não o que é servido, mostrando a liderança servidora como um bom exemplo. E eu pergunto para você, qual foi o outro Deus que sofreu, que pagou um alto preço, que morreu pelo seu povo? Somente Jesus fez esse ato de amor tão grande pela humanidade. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus é judeu, ele veio para o povo judeu, mas os judeus, eles rejeitaram Jesus por inveja, porque Jesus arrastava multidões, os templos estavam ficando vazios, eles estavam com medo de perder a sua posição social, o seu cargo, perder as suas regalias. Mas Jesus não veio tomar o lugar de ninguém. Jesus veio apenas amar e se entregar pelo pecador. Essa é a obra que Jesus veio fazer e que os seus, os religiosos, os judeus, não entenderam e crucificaram ele numa cruz. Porque Jesus é a luz. Então, Jesus é a luz e a luz denuncia as trevas. Por isso que os religiosos, eles não suportaram tão grande luz, porque as suas obras eram más. E é um fato interessante que os cristãos hoje é o grupo mais perseguido no mundo. Existem mais de 200 milhões de cristãos nesse momento sendo perseguidos pela sua fé. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. A luz incomoda aqueles que praticam as más obras. E a luz também denuncia as más obras. E é muito interessante que os próprios judeus também são muito perseguidos e odiados. Por que que os judeus sempre foram tão perseguidos e odiados? Porque a Bíblia diz que a salvação viria pelos judeus. Jesus é judeu. Então, o povo judeu trouxe a salvação ao mundo. E dessa mesma forma, o mundo que está nas trevas odeia a luz, odeia a salvação. Por isso esse ódio, por isso essa perseguição que não tem explicação, tanto pelo povo judeu como pelos cristãos. E um fato interessante é que no Antigo Testamento, vários personagens são chamados de figura messiânica, ou seja, que remetem à obra que Jesus veio fazer. Um exemplo é Abel. Abel, irmão de Caim, ele foi morto injustamente pelo seu irmão, assim como Jesus. Jesus foi morto injustamente pelos seus irmãos, pelo seu povo, pelo povo judeu. Isaac é outra figura que remete a Jesus, porque para testar a fé de Abraão, Deus pediu que ele levasse seu filho Isaac até o Monte Moriá para sacrificá-lo. E isso remete ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, tendo em vista que o Monte Calvário fica de frente para o Monte Moriá. Outra figura messiânica é José do Egito. Ele foi traído, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi rejeitado, ele foi preso, mas um dia todos os seus irmãos se prostraram diante de José. E assim Jesus, ele também foi traído, foi vendido, foi rejeitado, humilhado, mas um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Moisés também é uma figura messiânica, porque a missão dele foi libertar o povo do Egito. Ele foi o líder que tirou o povo daquela escravidão. E assim Jesus, ele veio a esse mundo como líder, nos tirar da escravidão do pecado, das trevas e nos transportar para a luz. E da mesma forma, Davi também é uma figura messiânica, porque ele foi um rei, o rei de Israel, um grande rei. E assim é Jesus para nós, um grande rei, que nós estamos aguardando a sua vinda. E no livro de Salmos, Davi fala algo interessante. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha por estrado dos teus pés
os teus inimigos. Nesse versículo, a gente percebe dois senhores. Disse o Senhor a meu Senhor. Ou seja, o primeiro Senhor é o Deus Pai, falando ao outro Senhor, a Jesus, para sentar à direita. Sabemos que Jesus está à direita do Deus Pai. E aí mostra a figura da Trindade, que tem o Pai, tem o Filho e também tem o Espírito Santo. Mas mostrando que Jesus também é Senhor, que também Jesus é Deus. E Ele é aquele que veio ao mundo para trazer a salvação. E infelizmente, o mundo não entendeu. E Jesus lamentou sobre isso, sobre Jerusalém, dizendo que o templo de Salomão seria derrubado. E, como vimos na história, 70 anos depois de Cristo, o imperador Tito derrubou o templo de Salomão, restando apenas o Muro das Lamentações. Como pode Jesus prever a derrubada de um templo tão grandioso? É porque Ele é Deus, Ele conhece o futuro. Esse argumento remete para a divindade de Deus, para saber com precisão o futuro. Então, nós temos um Deus só, que se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador, Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador. E o Criador deixou a marca da Trindade em toda a sua criação.